você vê como a nossa elite é complicada. No melhor momento do regime Chaves, portanto, não se trata de Chaves ou não Chaves, o Brasil teve 5 bilhões de dólares de superávit na balança comercial bilateral com a Venezuela, fazendo da Venezuela um dos 5 melhores parceiros bilaterais do Brasil. Perdendo para a China, para os Estados Unidos, e olhe lá. Botei 5 aqui para ficar sem medo de errar. 5 bilhões de dólares no ano de superávit em favor do Brasil. Por quê? Porque a Venezuela entra governo e sai governo. Eu acompanho essa tragédia lá desde o Carlos Andrés Pérez, que foi o segundo impeachment da história do direito constitucional mundial. O primeiro foi Collor, e imitando o Collor, a elite, o lado ruim da elite venezuelana, derrubou o Carlos Andrés Pérez. E a Venezuela era um país que simplesmente ditaduras e pós-ditadura, da Colômbia para baixo, em todo canto, a Venezuela era um país social-democrata, exemplar, modelar, porque, enfim, mas a Venezuela entra governo e sai governo, não trata de redesenhar o seu pacto de financiamento e está com os ovos todos numa cesta só, que é petróleo, tendo os norte-americanos como seu grande comprador. Então, se o petróleo vai bem, a Venezuela vai bem. Se o petróleo vai mal, a Venezuela quebra. Agora, por exemplo, o Maduro vai atravessar, porque o petróleo está retomando valor e ele começa a ganhar de novo as eleições. E aí vem a coisa assim, se você tomar, por exemplo, a quantidade de pessoas num lugar que o voto é voluntário, a quantidade de pessoas proporcionalmente que votou no Maduro em comparação com a quantidade de pessoas que nos Estados Unidos votou no Trump, dá mais ou menos a mesma coisa. E na Venezuela é fraude. No Trump é tudo certo, porque a democracia americana... tem um colegiado. Sim, mas eu digo o percentual de eleitores. O percentual de eleitores O que acontece na Venezuela é que há uma imensa quantidade de pessoas cansadas, machucadas, sofridas, porque acreditaram no regime, melhoraram de vida, como aconteceu no Brasil. Por que o nosso povo não está propriamente revoltado? Nosso povo está cansado, machucado, descrente. Por quê? Porque o Lula fez 40 milhões de pessoas ascenderem socialmente. Isso gerou uma economia de microempreendedores nos bairros das cidades, por aí afora, em todo canto, e de repente a candidata dele faz essa metade desse povo voltar para trás. Ando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol